primeiramente por esta oportunidade de poder estar aqui mais uma vez com os irmãos neste lugar, nesta igreja, para ministrar a palavra de Deus. Agradecer ao pastor Hélio pelo convite. Estamos aqui desde a manhã trabalhando, ajudando, fazendo alguma coisa, né, irmão? Fazendo alguma coisa para ajudar os irmãos. Hoje tinha oração pela manhã e confesso aos irmãos que eu estava cansado. Eu disse, daqui a pouco tem que levantar para ajudar os irmãos ali em prosperidade. O irmão me convidou para pregar. Depois que sair daqui hoje, vou enfrentar uma vigília. Vou enfrentar uma vigília aí na sede. Mas uma coisa, irmãos, que nós não podemos nunca fazer é desanimar. Sempre animado no nome do Senhor. Passe a força, problemas, dificuldade, cansaço, aflições. Nós não estamos livres. Quando nós estivermos neste mundo, passando por esse deserto, nós somos sujeitos a tudo isso. Vem a adversidade. As adversidades às vezes vêm e nós olhamos, vendo ela tão grande que nós falamos assim: meu Deus, eu não vou suportar, não vou vencer. Mas se nós formos olhar só para a dificuldade, só para as adversidades que nós temos que enfrentar realmente, nós vamos ser um fracasso. Nosso ministério vai ser um fracasso, nossa igreja. Nós vamos olhar sempre a igreja derrotada. Mas se nós formos olhar para Jesus, que é aquele que nos sustenta, que é aquele que nos levanta, que é aquele que nos faz ficar em pé, nós sempre vamos vencer as adversidades, sempre nós vamos vencer os problemas, porque nós nunca vamos encontrar na Bíblia, irmão, Jesus falando, Deus falando que nós teríamos uma vida de bonança somente nessa terra. Nós encontramos na Bíblia que a palavra do Senhor diz assim: no mundo tereis aflição. O que é aflição? Aflição é falta de emprego, aflição é, às vezes, é enfermidade, aflição às vezes é problema com os filhos, aflição às vezes são coisas que nós olhamos e falamos: Senhor da glória, não olhamos. Mas ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu já venci todas elas. Glória a Deus. Fica firme, porque você vai vencer. Fica firme, porque eu já venci. Eu padeci na cruz do Calvário. Eu levei todos os seus pecados na cruz do Calvário. E hoje, através do meu sangue derramado na cruz do Calvário, eu deixo vocês limpos, mais limpos que a neve, purificado. Todos os seus pecados eu posso perdoar. Todos os seus problemas eu posso resolver. Mas se nós olharmos para Ele de uma forma diferente, nós deixamos de olhar para os problemas e olhar para aquele que resolve os problemas. Nós deixar de olhar para as adversidades e olhar para aquele que resolve todos os problemas que as adversidades vêm contra nós. Ele resolve. Glória a Deus. O homem que tem chamado de Deus, ele não está impune, irmão, de passar por prova. A mulher que tem chamado de Deus na sua vida, ela vai ser sempre provada pelo Senhor. Deus às vezes permite até o Satanás tocar na sua vida, nos seus filhos, para que você passe por essa prova. Prova maior que essa que eu estou dizendo que Deus permite é a história de Jó. Jó era um homem íntegro que amava Deus, estava no
dos caminhos do Senhor, mas Deus permitiu que o inimigo tocasse primeiramente nos seus filhos, nos seus bens, depois na sua saúde. Ele perdeu tudo, mas tem uma coisa: ele gritou bem alto quando todos olhavam para ele e diziam: você está acabado. A sua mulher diz para ele: homem, blasfema contra esse Deus, morre, homem, porque você está sofrendo desse jeito. Ele disse assim: não, mulher, não é bem assim não, eu sei que o meu Redentor vive. Nu eu saí do ventre da minha mãe, se eu tiver que voltar para lá nu eu voltarei, mas meu Deus, eu não nego. Glória a Deus por isso. E às vezes nós estamos passando por problema, por dificuldade, por permissão de Deus, porque Deus quer trabalhar nas nossas vidas, Deus quer fazer nós grandes. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Deixa. Nós não podemos tentar ajudar Deus a resolver o problema que homem nenhum pode resolver. Deus é o Deus de todas as coisas. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de todas as nossas forças, Ele está em pé. Ele está no seu trono, escutando as nossas orações. Quando chega diante da sua presença, a palavra do Senhor diz no Salmo 40 que Deus ouviu a oração de Davi e se inclinou para ouvir as suas orações e resolver o seu problema. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos. Continuamos firmes na presença do nosso Deus. Eu quero que os irmãos juntamente comigo abra suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 até o 21. Terminando esses versículos, irmãos, vão abrir as suas Bíblias, não vamos ler, vão abrir as suas Bíblias no 2 Reis, capítulo 2. Primeiramente vamos ler 1 Reis 19 até o 21. A vocação de Eliseu, o chamado de Eliseu. Glória a Deus. Glória a Deus. Prestem muita atenção, irmãos, nesta história, nesta noite. Glória a Deus. Deus tem uma palavra no nosso coração. Glória a Deus. Eu costumo sempre dizer que quem não veio, quem não veio perdeu. Você perdeu? Não, perdeu. Vai perder o quê? Perdeu o que não ganhou. Ele só deixou de ganhar um pouquinho mais, mas perder não perdeu não. Deixou de ganhar, não é verdade? Você que veio aqui nesta noite está ganhando. Guarda essa palavra no seu coração nesta noite. Guarda, porque Deus quer falar dentro do seu coração. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz, 1 Reis capítulo 19, versículo 19 diz assim: partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então deixou este os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai, deixa-me beijar a minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: vai, mas volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu e seguiu a Elias. Tomou junta depois e o imolou, e com aparelho dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem abrir agora em 2 Reis capítulo 2. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui um chamado de um homem. A palavra de Deus, como os irmãos me acompanhou aqui, fala que Eliseu, ele precisava de um sucessor. Elias precisava de um sucessor. A palavra de Deus diz que Eliseu passou em um certo lugar, viu um homem lavrando, viu um homem trabalhando. Eu penso, a Bíblia não diz, a Bíblia não fala, mas eu penso que Elias
ele ficou um tempo observando a forma que Eliseu trabalhava com a lavoura. Eu penso que Elias, ele ficou um tempo observando Eliseu e vendo a forma que Eliseu trabalhava. Deus falou no coração de Elias para que Elias se acercasse, chegasse até Eliseu, ele fizesse um chamado. Nós vemos aqui que quando Elias ele chegou a Eliseu, a Bíblia diz que Elias somente jogou o seu manto sobre Eliseu. E quando ele jogou o seu manto sobre Eliseu, instantaneamente, imediatamente, Eliseu entendeu o chamado de Elias. Eliseu entendeu o chamado de Elias. Meus irmãos, presta atenção nisso. Escuta o que eu quero te falar nesta noite. Quando Deus tem um chamado na nossa vida, Deus imediatamente ele faz com que nós entendamos o seu chamado. E muitas das vezes, irmãos, quando Deus nos chama, quando Deus ele tem uma promessa nas nossas vidas, nós não entendemos, nós ficamos parados, nós ficamos às vezes de braços cruzados, esperando o momento chegar. Às vezes o momento já chegou, Deus já te chamou, Deus já te escolheu, e às vezes por falta de entendimento, de discernimento espiritual, por falta às vezes de espiritualidade, a pessoa não entende o chamado de Deus, e fica no mesmo lugar, não vai, fica parado. Deus quer utilizar ele na obra, ele não vai, ele fica parado. Nós vemos aqui que Eliseu, ele entendeu o chamado de Deus. E quando Elias ia saindo, ele entendendo o chamado de Deus, ele correu atrás do profeta, ele chamou o profeta Elias e falou assim: eu entendi o chamado, eu entendi, mas eu tenho que voltar, despedir do meu pai e despedir da minha mãe. O que eu entendo nisso, meus irmãos? O que eu quero entender isso? Quer que nossa família, aqui o profeta fala que Eliseu, ele voltou para despedir do seu pai e despedir da sua mãe. O que eu entendo aqui é que Deus, irmãos, quando ele nos chama para fazer a sua obra, a nossa família, ela não deve, ela não pode de forma alguma impedir o chamado de Deus na nossa vida. O seu pai e a sua mãe, eles não têm como impedir o seu chamado na sua vida, porque Deus te chamou. E sabe o que acontece às vezes? Deus tem um chamado na nossa vida, nós queremos sair para fazer a obra do Senhor, mas nós ficamos grudados, pecados nas nossas famílias. Não, eu não posso deixar meu pai, eu não posso deixar minha mãe, eu não posso sair daqui, eu não posso sair dessa cidade, porque eu amo meu pai, eu amo minha mãe, meus queridos irmãos. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, quando Ele te chama, Ele se responsabiliza em cuidar de você, da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai e da tua mãe também. Ele se responsabiliza em cuidar. Nós não devemos ficar grudados neles, apegados neles. Deus também vai cuidar deles. É o que nós temos que entender esse mistério. O que Eliseu fez? Eliseu voltou para casa. A palavra do Senhor diz que ele foi. Ele despediu do seu pai e a mãe. Tem uma coisa importante. Escuta isso, meus irmãos. Escuta isso que eu quero te falar. A palavra do Senhor diz que Eliseu pegou os bois que ele estava trabalhando. E com a madeira do arado, ele pegou a madeira, ele meteu fogo na madeira e ele cozinhou a carne e distribuiu. Como eu imagino, meus queridos irmãos, quando Eliseu estava ali cozinhando aquela carne para dar para o povo, para olhar para Eliseu, está maluco? Eliseu ficou doido, rapaz. Veja o que ele está fazendo, ele queimou a sua ferramenta de trabalho, ele pegou os bois que ele estava trabalhando, rapaz, cozinhou e está dando para o povo. Mas eles não sabiam, eles não entendiam o mistério de Deus na vida de Eliseu. O povo não entendia, Eliseu sabia, Eliseu tinha certeza, convicção, e a convicção que Eliseu tinha de que era o chamado de Deus foi isso. Ele pegou todo aquilo que
que era o material, pela sua vida material, ele destruiu. Agora ele começou a servir o profeta. A palavra do Senhor diz que ele fez isso e agora que seguiu o profeta, e foi servir o profeta, pastor Hélio. Que nós possamos entender esse mistério, meus irmãos. Deus não quer que nós ficamos nem apegados com nossos familiares e tampouco com aquele trabalho que nós tínhamos. Às vezes nós estamos fazendo o trabalho do Senhor, nós começamos a passar por dificuldade, irmão. Nós começamos a entrar no estreito, quando Deus começa a provar, quando Deus começa a vezes trabalhar na nossa vida, porque nós somos um vaso na mão do Senhor, como um vaso na mão do oleiro. Deus começa a trabalhar, nós começamos a falar que nem o povo lá no deserto, lá quando ele estava indo para Canaã, lá no Egito, pelo menos nós tínhamos que comer. É verdade? Lá no Egito nós tínhamos tomate, tinha pepino, e aqui no deserto nós vamos comer o quê? No meio da areia? Não tem nada para nós comer. Mas a promessa deles estava lá, depois do Mar Vermelho, depois do Jordão, estava a promessa. Era só o início da promessa de Deus na vida deles. Deus não quer que nós ficamos olhando para trás, irmão, daquilo que nós fazíamos. Ah, eu deixei meu emprego, eu deixei meu trabalho, estou aqui agora passando dificuldade. Ninguém me vê, o pastor não me vê, os obreiros não me vê, ninguém me vê, Deus não me vê. Como não vê, meus queridos irmãos? Se Deus te chamou, Deus é responsável. Sabe o que acontece às vezes? Nós ficamos pegados no material, nós ficamos pegados às vezes na nossa família, no nosso pai, na nossa mãe. Ah, eu tenho que voltar para os braços da minha mãe, não aguento mais. Meus queridos irmãos, abraça o seu marido, abraça sua esposa, seus filhos, abraça a obra de Deus e segue avante, e segue fazendo a obra do Senhor. Deus te chamou, foi para isso. Glória a Deus. Destrói o arado, mata o boi e cozinha, e segue seu caminho. Vai servir o profeta, vai servir o Senhor com alegria, com gozo na sua alma. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O povo não entendia aquilo que estava acontecendo com Eliseu. Eliseu fez tudo aquilo, o povo olhava para, meu Deus, esse homem está louco, está doido. Lá no capítulo 2, o versículo 2 adiante, os irmãos vão entender a partir do versículo 1 de 2 Reis. 2 Reis capítulo 2, a partir do versículo 1. Aí agora chegou a promessa de Deus na vida de Eliseu. Eliseu acompanhou Elias, viu tantos milagres que Elias fez. E Eliseu guardava tudo aquilo, ele olhava, ele via, ele se maravilhava quando o profeta Elias fazia um milagre. Eliseu olhava, meu Deus, que coisa bem-vinda, eu também quero fazer isso. Mas não era o momento, Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando na vida de Eliseu. E era necessário que Eliseu aprendesse tudo aquilo. Quando ele ia fazer um milagre, ele falou, meu Deus do céu, que alegria de ver aquilo. Ele aprendeu. Agora chegou a hora, pastor Hélio, de colocar tudo em prática. De colocar tudo em prática. Senhor, nós vamos ler 2 Reis, a partir do 1 diz assim: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal com companhia de quem? De Eliseu. Ele partiu para onde? Para Gilgal. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, que vive a tua alma, não te deixarei, e assim descerei contigo a Betel. Você acha que Eliseu iria deixar Elias sair assim de qualquer forma? Não. Eliseu ainda não sabia o que Deus ia fazer na vida dele. Eliseu sabia que Elias seria tomado aos céus. Ele já sabia. Mas ele via Elias fazer aquele milagre. Ele falou: vai surgir ainda para mim uma oportunidade.
esperou a oportunidade. Meus irmãos, escuta o que eu quero te falar neste momento. Eliseu esperou a oportunidade. Eliseu esperou o momento. Eliseu soube esperar a sua vez. Ele não ultrapassou o seu limite. Ele soube esperar. A palavra do Senhor diz que quando Eliseu e Elias iam indo para Betel, quando eles iam, a palavra do Senhor que existia naquele lugar, os discípulos dos profetas. Veja só, discípulos do profeta o quê? Alunos de profeta, que iam ser profeta. Eliseu, irmão, ele não estava nessa escola. Eliseu não estava trabalhando na roça, na lavoura. Deus chamou ele na lavoura, trabalhando. Estes homens eram que? Discípulos de profeta que estavam em Betel. A palavra do Senhor diz que quando Elias ia com Eliseu, pastor Hélio, a palavra do Senhor diz que falou: veja, Deus vai tomar Eliseu na sua presença. Eles queriam dizer que ele estava desanimando Eliseu. Deus vai tomar Elias a qualquer momento. Eu já sei disso. Eu já sei. Não precisa você me falar isso. Quantas vezes, irmão, você está indo atrás da sua bênção, atrás da promessa que Deus fez para você, e muitas vezes chega alguém que quer tomar de você aquele ânimo que você tem, aquela gana de vencer, aquela gana de receber algo do Senhor que Deus te prometeu. Quantas pessoas chegam para tomar, para destruir essa promessa? Você não deve escutar eles. Você não deve escutar o que eles estão te falando para tentar tirar de você a promessa. Eliseu olhou para ele: caíte, eu já sei, mas eu já sei, eu não vou deixar de seguir meu Senhor. Aonde ele for, enquanto ele estiver nesse mundo, eu vou estar com ele. Eu vou aonde ele for, eu vou. Glória a Deus. Ele não desanimou. Ele não desanimou, ele seguiu em frente. Elias chegou para Eliseu e falou assim: olha, você fica aqui, porque o Senhor me mandou eu descer a Jericó. Você fica aqui. De forma nenhuma, tão certo como vive o Senhor, eu vivo a tua alma, não te deixarei. Aonde você for, eu vou também. E a palavra do Senhor diz que a mesma coisa, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó falaram a mesma coisa para Eliseu, tentando tirar dele aquela promessa do seu coração, aquele ânimo que ele tinha. Mas ele disse: não, eu já sei disso, vocês ficam quietos, porque aonde vai meu Senhor, eu estarei com ele. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém pode tomar de você a promessa, irmão, se você não escutar eles. Mas se você escutar eles, você vai perder a sua promessa. Eliseu podia muito bem falar para aqueles discípulos de profeta e falar assim: é verdade, eu vou estar aqui com você na escola de profeta, porque aqui eu acho que eu vou ter mais chance de ser alguém na vida. Eu vou ficar aqui com você na escola de profeta, porque é uma escola de profeta. Se eu ficar aqui, eu vou ter mais chance de ser usado por Deus, utilizado por Deus, do que esse que Eliseu. Não, meus queridos irmãos, escuta isso. Ele disse: não, de forma alguma eu vou seguir o meu Senhor. Para onde ele for, eu vou também. Aleluia, glória a Deus. O Senhor seguiu Elias e foi a Jericó. Glória a Deus por isso. Novamente veio a palavra do Senhor ao profeta Elias, dizendo para ele: olha, eu quero que agora, Deus falando para ele, eu quero que agora você vai dar o Jordão. Aí está o mistério, meus irmãos, da chamada e da promessa de Eliseu. Eliseu não sabia, irmão, o que lhe esperava, mas ele sabia que a responsabilidade dele, que Deus colocou sobre a vida dele, o chamado dele era para seguir o profeta, era para seguir Elias. Deus não disse para Eliseu: Eliseu, você vai seguir Elias até quando você
você encontrar a primeira dificuldade, até você encontrar a primeira adversidade, até você encontrar o primeiro que falar para você desistir. Não, Deus falou para ele, colocou no seu coração de seguir o profeta Elias, não importa qual seja a circunstância, aonde fora, ele tinha que seguir o profeta Elias. Tinha que seguir, não desanimou. Chegou agora na beira do Jordão, chegou agora. Diz assim a palavra do Senhor, que quando Eliseu chegou na beira do Jordão, Elias chegou na beira do Jordão com Eliseu para passar do outro lado. Aproximadamente, a Bíblia diz que 50 homens disseram para ele: olha, Elias vai ser levado por Deus a qualquer momento, e você vai ficar sem o seu Senhor. Ele falou: não importa, eu já sei disso, já sei. Teve duas escolas, a de Betel e a de Jericó, que já me disseram a mesma coisa. E daí? E daí? Eu vou seguir o meu Senhor, não importa onde ele for. A palavra do Senhor diz que esses 50 homens chegaram e ficaram de frente com o Rio Jordão. Chegou Elias e Eliseu diante do Rio Jordão. A palavra do Senhor diz que Elias tocou o manto, o Jordão se abriu. Imagina a cena, 50 homens olhando, Elias abriu um lado e eles passaram de terra seca do outro lado e ficaram olhando. Falaram: meu Deus do céu, Eliseu está doido. Que Eliseu vai fazer lá do outro lado? Agora está certo que ele está indo na companhia de Elias, porque Elias tem poder para abrir o rio, e ele só é servo de Eliseu, de Elias. Como que ele vai voltar de lá para cá? O Rio Jordão é muito grande, é muito largo para ele voltar nadando, não tem nenhum barco aqui para ele voltar. O que ele vai fazer? Eliseu falou: não importa, eu vou seguir meu Senhor, eu vou seguir. A palavra do Senhor, vocês podem ler, que diz que Elias e Eliseu, quando chegou lá do outro lado, Elias olhou para Eliseu e falou: você não tem jeito não. Não tem jeito não, rapaz. Quantos te falaram para você desanimar? Quantos falaram na sua cabeça, você não desanimou? Quantos falaram: o Senhor, o Deus vai tomar Eliseu de ti, você vai ficar sozinho? E você não se preocupou com isso, você não desanimou, você passou por tudo isso. Elias olhou para ele e falou assim: olha aqui, Eliseu, eu vou te fazer uma proposta, pede o que você quiser, que eu te darei. Ah, meu irmão, quando Elias falou isso, Eliseu falou assim: a oportunidade que eu queria, a oportunidade que eu queria era essa. Pede, Eliseu, o que você quiser, disse Elias. Eliseu olhou bem na cara de Elias e falou: olha aqui, eu não sei fazer tanto milagre, e quando você fazia aquele milagre, me dá uma vontade grande de fazer aquele milagre, rapaz. Sabe por que eu te segui até aqui? Porque eu quero, rapaz, ser abençoado também por Deus para fazer a mesma coisa. Olha aqui, se você, eu quero que você me dê a porção dobrada do teu espírito. Eu quero que você me dê a porção dobrada do seu espírito. Imagina, quando ele pediu aquilo, Elias olhou para ele assim: homem abusado. É abusado esse homem, rapaz. Mas ele olhou para ele e falou assim: difícil coisa me pediste. Elias sabia que Eliseu não ia desistir nunca, irmão. Elias sabia que Eliseu nunca ia desistir. Passar o que passou, ele estava junto. Dificuldade veio, ele estava ali vencendo. Vem tudo contra ele. Ele: não interessa, eu vou seguir o meu Senhor. Venha o que venha, eu vou seguir meu Senhor. Passe o que passe. Às vezes nós queremos coisinha mínima, nós queremos às vezes desanimar, falando: não, eu não concordo com isso.
Não, parei. Não vou mais ser crente, não vou mais na igreja, não quero nem saber. Mano do céu, o problema é seu. Você quer ir para o inferno? Vai. Quer perder a bênção? Perde. Só que a promessa de Deus na tua vida está além do Jordão. Dispõe do Jordão. Não está no rancho dos profetas, não. Não está na escola dos profetas, não. Está depois do Jordão. Escuta isso, meus irmãos. Está depois do Jordão. Depois. Aqueles que quiseram te desanimar, aqueles que olharam para Eliseu e falaram: não vai não, rapaz. Eles não sabiam o que Eliseu estava esperando do outro lado, o que Eliseu ia receber lá do outro. Eles não sabiam, nem Eliseu sabia. Passe, irmãos, siga à frente, siga adiante, siga. Elias olhou para Eliseu e disse assim: difícil coisa me pediste, mas eu te digo uma coisa, Eliseu, se você vê, no momento em que Deus me tomar, você receberá a sua promessa. O manto será seu. O poder, irmão, não estava no manto de Eliseu. O manto de Eliseu era simplesmente uma simbologia da obediência a Deus. O manto de Eliseu não é de Eliseu. Você só vai receber na hora certa. Não tente pegar o manto de Eliseu à força, porque não vai te valer nada se Eliseu não te dá o manto para você. Aleluia, glória a Deus. Não tente. Enquanto o manto estava com Eliseu, o poder era de Elias. Enquanto o manto era de Elias, o poder estava com Elias. Mas quando Deus, a palavra do Senhor diz que quando o céu se abriu, Eliseu olhou para o céu e disse: eu vejo carros e cavaleiros, carros de fogo. Aleluia, viu um carro de fogo e pegou Elias. E quando Elias subiu para o céu, Eliseu ficou olhando: oh Elias, a minha bênção. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que quando ele ficou olhando, o manto de Elias caiu. Eliseu saiu correndo. Aleluia, pegou o manto e falou: é meu. Ninguém tirou de mim, ninguém tomou de mim, é meu. A vitória é minha, a promessa está na minha mão. Ninguém tirou, o diabo não tirou, o demônio não tirou, o inferno não tirou, meus acusadores não tirou, aqueles que me jogavam pedra não tirou, aquele que ia fazer desanimar não tirou, é meu. Leviaço de Candalas, Reião de Candalas, Rei, Brian de Caixo e Andas. É seu. A promessa é sua, mas a promessa que Deus fez para você está depois do Jordão. Escuta isso, irmãos, depois do Jordão. E quando você receber, muitos vão sentir vergonha. Não precisa você provar nada para ninguém. O próprio Deus vai te levantar, vai te colocar num lugar onde muitos vão olhar para você e vão dizer: eu não acredito nisso. Eu não acredito que aquele lavador, que aquele homem que está varando, hoje é um profeta de Deus, cheio de poder e autoridade. Tem mais poder do que Elias, tem mais poder do que eles. Não acredito. Aleluia. Valeu a pena, irmão, queimar o arado. Valeu a pena cozinhar os bois. Valeu a pena dar carne para o povo. Valeu a pena Eliseu não escutar a voz daqueles que lhe diziam: não vai. Valeu a pena Eliseu não escutar a voz dos profetas, que às vezes utiliza as suas bocas para te amaldiçoar. Você tem que ter o Espírito de Deus na sua vida. Você tem que ter discernimento espiritual, visão de
água depois do Jordão. Depois do Jordão. Depois. Eliseu agora feliz da vida com o manto, feliz da vida, alegre, contente, falou: eu quero provar. Eu vou provar agora, eu quero ver. Irmãos, você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que provar para você mesmo que você é capaz. Você não precisa provar para os seus adversários que você vence, que você é capaz, que você vai chegar lá. Não, você tem que provar para você mesmo que você tem força, que você tem o Espírito de Deus, que você tem visão de Deus, que você é um homem de Deus, que você tem chamado de Deus. Você tem que provar para você mesmo que você é capaz de vencer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não preciso fazer espetáculo para ser reconhecido por ninguém. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu sou capaz de receber a vitória das mãos de Deus. Homem nenhum tem o que Deus tem para você. Homem nenhum pode te dar o que Deus tem para te dar. Homem nenhum levanta um homem quando só Deus pode levantar. Ninguém. Só Deus. Só Deus. Eliseu pegou muito agora. Chegou na frente do Rio Jordão. Arrancou o manto. Agora quer ver. Aqueles 50 profetas olharam e falaram: meu Deus, que é isso? Elias voltou. Depois do Jordão, ninguém sabe de nada. O que aconteceu com Eliseu, ninguém sabe de nada. Esse cara do outro lado, eles perderam a bênção. Eles não viram o que aconteceu com Eliseu. De repente Eliseu chega do outro lado do Jordão com a capa de Elias na mão. Eles disseram: onde está Elias? Eu disse: seus bobos, vocês perderam o maior espetáculo que vocês podiam ver na vida. Carros e cavaleiros, carros de fogo desceu e pegou meu Senhor, levou para o céu, e Ele me deixou o seu poder nas minhas mãos. Fiquem aí agora, estudem, estudem. Eu não preciso de estudo, eu só preciso da presença de Deus, eu só preciso do Espírito de Deus, eu só preciso da graça de Deus, aleluia, da grandeza de Deus na minha vida, para fazer a obra de Deus. Só isso e nada mais. Enquanto vocês ficam aí estudando para prejudicar os outros, eu estou trabalhando em favor do reino de Deus. Eu estou trabalhando para ganhar almas para o reino de Deus. Enquanto vocês ficam aí procurando ser próspero na sua vida material, eu procuro ser próspero na minha vida espiritual. Enquanto vocês ficam aí procurando abastecer o seu corpo, eu fico procurando abastecer o espírito. Passo que passe, vence o problema, vence as lutas, vence as aflições em nome de Jesus. Atravessa o Rio Jordão e volte com a bênção na mão, volte com a vitória na mão. Eliseu voltou com a vitória nas mãos e começou a fazer sinais e prodígios. Começou a fazer a obra que Elias começou. Eliseu agora começa a terminar a obra, começa a fazer os milagres, começa a fazer aquelas coisas tão lindas. Vocês não sabem o que vocês perderam. Aleluia! Eu agora sou
seguindo rumo ao Jordão para receber de Deus o poder, para receber de Deus porção do Espírito, para receber de Deus a vitória que está buscando. Aleluia. Não fique na beira do caminho, não pare para escutar ninguém, não. Siga o seu Senhor, siga o seu Senhor, siga. Eu convido os irmãos para ficar em pé. Glória a Deus. Escuta isso que eu quero te falar. Não importa, irmão. Ninguém pode te impedir. Ninguém. Nada, Moelho. Pastor Hélio, nada. Ninguém pode te impedir. Se você está no caminho do profeta, no caminho do seu Senhor, quantas pessoas hoje perderam a bênção porque não seguiram o seu Senhor? Mas nós estamos seguindo o nosso Senhor. Estamos convictos e temos a certeza que nós vamos chegar lá, que nós vamos atravessar o Jordão e que vamos receber da mão do nosso Senhor a recompensa, a promessa, a vitória da mão do nosso Senhor. Glória a Deus. Eu quero orar neste momento por todos vocês. Orem comigo uma oração sincera diante de Deus, uma oração de fé, uma oração que atravesse esse teto, atravesse esse edifício, atravesse as nuvens, que vai chegar no trono de Deus. Ele vai te ouvindo, Ele vai te ouvir, Ele vai te escutar, Ele vai inclinar os seus ouvidos, Ele vai te dar visão espiritual, Ele vai te dar visão dos céus, para que você veja a glória de Deus, para que você veja Jesus assentado no trono, juntamente com o Pai, esperando o grande momento para buscar a tua igreja, e você vai receber do Senhor a vitória. Ore comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, eu agradeço a Ti, Senhor, pela